Aula número 2, Teorema das retas paralelas. Nós temos a reta R e S, que são paralelas, e uma transversal. O ângulo formado entre essa transversal e a reta R, nós podemos chamar ângulo alfa e ângulo beta. Nós temos o cruzamento dela, que é um vértice, e nós temos o OPV, ou seja, os ângulos são iguais em oposição ao vértice. Então, onde eu tenho o ângulo alfa, em oposição ao vértice eu chamo de alfa, e onde eu tenho o beta, em oposição a esse vértice, também eu chamo de beta. Na parte de baixo, nós temos os ângulos correspondentes, porque as retas são paralelas, aquele ângulo alfa lá de cima é correspondente aqui embaixo. Observe que o ângulo alfa e o ângulo beta, em qualquer uma das situações, tu vai perceber que ele dá meia volta. Por isso que nós sabemos que alfa mais beta é 180 graus. Esses ângulos têm nomes, que obedecem o seguinte. Eu tenho a reta aqui, e se eu tiver um ângulo de cada lado, que eu representei pelas bolinhas, eu vou chamar esses ângulos de alternos, porque um ângulo está em cada lado da reta. E se os ângulos se encontrarem no mesmo lado da reta, nós chamaremos esses ângulos de ângulos colaterais. Bom, então nós temos aqui ângulos alternos, que podem ser internos, quando estão dentro das retas paralelas, ou alternos externos, quando estão no lado de fora da reta, das retas paralelas. Nós temos aqui o que nós chamamos de regra do Z. Isso facilita bastante a nossa vida. Quando nós temos duas retas paralelas, que seria a base do Z e a parte de cima do Z, esta reta que é transversal, internamente vai ter os ângulos iguais. Eu fiz o Z, que pode ser para uma posição ou para outra posição. Então os ângulos são iguais, alfa é igual a alfa, como beta é igual a beta. Vamos ver como funciona isso num exemplo. Em azul nós temos o exercício original. Duas retas paralelas, A e B, e uma transversal, cruzando elas. Foi dado o ângulo de 120 na parte de cima e o que é descobrir o ângulo X aqui embaixo. Como é que nós vamos fazer? Esse ângulo daqui de cima, ele tem seu correspondente, que eu coloquei em vermelho aqui embaixo, porque as retas são paralelas, os ângulos são correspondentes. Por isso aquela seta, trazendo o ângulo 120 lá para baixo. E nós percebemos que o X que eu quero descobrir, mais esse 120, me dá meia volta. Daí a expressão X mais 120 é igual a 180. Passo o 120 para o outro lado, com sinal trocado, eu fico que X é igual a 180 menos 120. Ou seja, descobrimos o valor de X, que é de 60 graus. O exemplo 2, a gente vai aplicar diretamente a regra do Z. Em azul é o exercício original. Então, nós temos aqui duas retas transversais cortando duas paralelas. Nós temos internamente ali o ângulo X, o ângulo de 105 graus, o ângulo de 60 graus e o ângulo Y. Queremos descobrir o valor de X e o valor de Y. Aplicando a regra do Z, que está logo acima aqui, nós vamos perceber que o ângulo de 60 graus, que foi dado aqui embaixo, eu posso transcrever ele para a parte de cima, formando o Z. Da mesma forma que o ângulo Y daqui de baixo, eu posso transcrever para a parte de cima, formando um novo Z. Quando eu jogo esses ângulos que estão aqui embaixo lá para a parte de cima, eu percebo que X mais 60 é meia volta, ou seja, X mais 60 é 180 graus. Eu tenho uma expressão. E aqui, da mesma forma, Y mais 105 também me dá 180 graus. São as duas expressões que eu vou ter para resolver o problema. 60 mais X é 180, eu chego à conclusão que o valor de X é 120 graus. Já 105 mais Y é igual a 180 graus, porque dá meia volta também. Passo o 105 subtraindo para o outro lado, 180 menos 105, o Y é igual a 75 graus. Nessa aula nós vamos estudar também o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, nós temos três retas paralelas, R, S, T, e estas retas paralelas vão ter duas transversais. Os espaços que existem nessas transversais, que eu chamei de A, B, C e D, eles são proporcionais.
Observe que o C é maior do que o A. Consequentemente, o D também é maior do que o B. Mas não somente isso. São maiores de maneira proporcional. Eu posso fazer a relação de um lado de uma reta com a outra. Observe essa primeira reta. Eu posso dizer que o segmento A dividido pelo segmento B é igual ao segmento C dividido pelo segmento D, porque eles são proporcionais. Também em alguns exercícios eu preciso da soma dos dois segmentos. Então eu posso fazer que o segmento A está para A mais B, assim como o C está para C mais D. Observe as cores, tá? Verde e vermelho. Então eu relacionei ali, ó, tudo que está em verde é proporcional ao que está em verde na outra reta, da mesma forma do que está em vermelho é proporcional ao que está em vermelho na outra reta. Vamos ver isto na prática, como funciona. Temos um exemplo aqui. Da mesma forma que está em azul o exercício original, nós temos 3 retas paralelas, R, S e T, com 2 transversais. Os segmentos que eu tenho é X e 6, 4 e 8. Bom, a gente vai seguir a regra que nós aprendemos. Observe que eu peguei na primeira reta o X e relacionei com 6, que é o outro segmento. Vou fazer a mesma coisa com a reta da direita. O 4 está para o 8, então X está para 6, assim como o 4 está para o 8. Esse 6 passa multiplicando o 4 no outro lado da igualdade. 6 vezes 4 vai dar 24, que dividido por 8 dá igual a 3. O que eu quero que vocês observem é a proporção. Observe que no lado direito eu tinha o segmento 4 e 8. O segmento de baixo é o dobro de cima. 8 é o dobro de 4. Consequentemente, na reta à esquerda, o 6 também teria que ser o dobro da parte de cima do segmento. Ou seja, o x teria que ser 3 para que o segmento de baixo, 6, fosse o dobro. Outro exemplo que nós temos aqui, ó, observe que nós temos aqui 3 retas paralelas, R, S e T, com 2 retas transversais. Só que agora a pergunta está no todo. Eu tenho 2 pedaços de segmento na reta direita, 4 e 6, e na esquerda eu tenho só um pedaço do segmento e eu quero todo o x. Bom, como é que eu vou relacionar? No primeiro momento o aluno poderia pensar assim, eu vou fazer 4 está para 4 mais 6. Só que quando eu olho para outra reta eu não tenho correspondente ao 4. Ele me deu o 9. O 9 é correspondente ao segmento 6. Então, eu vou fazer que 6 está para o todo. Por que para o todo? Porque a pergunta é o todo do outro lado. Então, 6 está para 4 mais 6, assim como 9 está para x. Vamos multiplicar em cruz. Esse x passa multiplicando o 6, fica 6x, e o 9 passa multiplicando a soma de 4 mais 6, que é 10. 9 vezes 10 vai dar 90, e o 6 que passou multiplicando o x passa dividindo o 90, eu tenho que o x é igual a 15. Bom, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver bissetriz interna e bissetriz externa. Pessoal, a bissetriz interna, quando eu tenho um triângulo e eu tenho uma reta que vai partir o ângulo em 2 partes iguais, ou seja, ela é uma bissetriz. Observe que o lado do triângulo A, que está em azul, ele é proporcional à sua projeção, que também está em azul em M. Da mesma forma que o lado B, ele é proporcional à sua projeção N, que está em vermelho. As cores é para facilitar. Então, A está para M, assim como B está para N. Isso é bissetriz interna e tem uma certa facilidade do aluno memorizar. Já a bissetriz externa já é um pouquinho mais complicada. A bissetriz externa é uma bissetriz do ângulo externo. Prolongamos o lado A do triângulo e nós temos um ângulo externo em preto. E traçamos uma linha para servir como bissetriz, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. 2 tracinhos em preto lá. Pelas cores vocês observam, eu vou relacionar o lado do triângulo A, que está em azul, pela base toda aqui embaixo, que é a base do triângulo M, mais o que eu tenho que projetar até o encontro da bissetriz N.
Isto vai ser igual à razão do lado B pela sua projeção N. Como que isso vai funcionar na prática? Vamos ver os exercícios. O primeiro exercício aqui, eu tenho uma bissetriz interna. Bom, nós temos um triângulo com lado 6, outro lado 8, e o lado aqui embaixo, que é a base do nosso triângulo, é 3 mais x. E uma linha que está servindo como bissetriz. Se ela fala que é bissetriz, nós já sabemos que está dividindo o ângulo do vértice lá de cima em duas partes iguais. Eu posso relacionar 6 está para 3, olhando o lado direito do triângulo. O lado 6 está para a projeção de 3. Da mesma forma que o lado 8 está para a projeção de x. Se 6 está para 3, assim como 8 está para x, basta isolar o x. Vamos multiplicar isso em x, em cruz. 6 vezes x é igual a 8 vezes 3, 24. Passa o 6 dividindo, 24 por 6, o x é igual a 4. Observe essa proporção. Achamos o x igual a 4. Se a projeção do 6 era 3, que é a metade de 6, consequentemente, como é proporcional, a projeção do 8 teria que ser a sua metade, que é 4. Já na bissetriz externa, a coisa é um pouquinho mais complicada. Observe que o lado 3 está para a soma lá de baixo, que é 4 mais x. Da mesma forma que o 2 está para x. Estamos aplicando a relação que nós vimos na bissetriz externa. Fazendo a operação, nós temos que 3 está para 4 mais x, como 2 está para x, multiplicamos em cruz, fica 3x é igual a 2 que multiplica 4 mais x. Essa multiplicação de 2 que multiplica 4 mais x, a gente vai fazer a distributiva, ou regra do chuveirinho, como preferem. 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes x dá 2x. 3x é igual a 8 mais 2x. Passa o 2x subtraindo para o lado de cá, x é igual a 8. Temos aí a nossa segunda aula de geometria plana.